para a 9ª edição das Conversas de Barbearia e, infelizmente, mais uma vez, não contamos com o painel habitual de 4 tertulianos. Desta vez não nos acompanha o Nuno Pires, que, por motivos familiares que se compreendem perfeitamente, o falecimento de um familiar do Nuno, por esse motivo não está presente e, obviamente, endereçamos ao Nuno o nosso total apoio num momento complicado, porque uma perda do familiar é sempre um momento complicado. Posto isto, avançamos para a 9ª edição. O tema local, vamos falar de mais um rombo na economia local, com as rusgas que a Judiciária avançou aqui. Obrigado, Fiscal, sim, exatamente. Avançou aqui em Elvas, várias empresas que infelizmente levaram ao desemprego a várias famílias, portanto houve mesmo famílias que foram parar ao desemprego e obviamente isso condiciona mais uma vez a economia local. Mais uma vez obrigado pela vossa presença, Miguel e João. Começo por ti, Miguel, porque te toca diretamente no teu seio familiar. A tua esposa foi uma das vítimas de mais um problema grave que infelizmente vai acontecendo quase a diário, a nível local, nacional, mundial, mas digamos assim, um lugar comum já, infelizmente, na economia. Exato, porque, antes de mais, boa noite e um grande abraço ao Nuno, estamos com ele. O desemprego, nestas ocasiões, chamam-se os efeitos colaterais. Exatamente. Porque as pessoas não estão diretamente envolvidas no que é uma gestão empresarial. Há de haver alguém responsável, há de haver responsáveis por isso, mas o que mais uma vez se nota é que o que muitas vezes se vê em certos blogs e em comentários de jornais online e de notícias online, em que o anterior governo e anteriores governos que fizeram uma guerra aberta contra a função pública, que dizem que o privado é que anda a governar a função pública, ao fim e ao cabo acho que é precisamente o contrário. Porque a função pública, cada vez que recebe o seu salário, os funcionários recebem o seu salário, já vêm com os impostos todos descontados. Pronto, já está tudo retido na fonte, já está tudo do lado de lá, o que parece que não se passa muitas vezes no privado. No privado é a questão dos salários mínimos, dos envelopes por trás, é a questão de registros de compra e venda que não são bem efetuados, e isso afeta a economia. Porque se formos ver e se considerarmos fiéis as contas apresentadas pelos diversos meios de comunicação, os valores em dívida a fazer da publicação da ordem dos 113 milhões de euros. 113 milhões de euros é qualquer coisa. Portanto, aqui em Elvas foram afetadas várias empresas, muitas famílias de marido e mulher, e torna-se difícil porque as pessoas já não sabem o que é que hão de fazer. Vem um empreendedor novo, faz milagres, emprega muita gente, possivelmente a Câmara dá-lhe condições, dá-lhe facilidades, dá-lhe muita coisa, e depois o pagamento é que chega-se ao fim de uns tempos, afinal tem que fechar tudo, porque o que realmente parecia que estava a funcionar bem, está a funcionar muito mal. E depois o cataclismo que é para estas famílias, que estarem a contar com um salário para fazer frente e fazer face às suas despesas normais, e pensarem um para o outro, no fim do mês, não temos salário nenhum. E mais ainda, porque na função pública não é tudo inocente. Eu sei e tenho conhecimento que as pessoas andam a bater com a cabeça nas paredes porque são capazes de passar por diversas instituições públicas, nomeadamente, e posso dizer o nome, ACTs, Instituto de Emprego e Formação Profissional e Segurança Social, em que cada um diz que a coisa tem que ser feita à sua maneira.
uns que têm que entregar documentos originais, outros que fiquem sempre com os originais e entreguem cópias, outros que façam a inscrição online, outros que a inscrição tem que ser pessoal, e já lá vão 2 semanas e pico e as pessoas ainda não se conseguiram inscrever. Isto é cataclísmico, porque as pessoas esperavam, no máximo dos máximos, se calhar em abril já ter algum salário, porque às vezes é fácil dizer os empréstimos negociam-se, isto negocia-se, mas não deixa de ficar o valor em dívida. Sim, E o buraco maior. claro. Mas com estes atrasos todos, será que as pessoas vão receber em abril? Ou se calhar só em maio? Pronto, brincamos assim com a vida das pessoas e o apelo que se pode fazer daqui é que sejam profissionais. Respeitem estas pessoas que eram trabalhadoras, não são subsídio dependentes, não são pessoas que chegam ali, ameaçam e têm um subsídio ao fim do mês. Subsídios pagos por nós. Estas pessoas não, estas pessoas trabalharam até que a autoridade, e muito bem, lá traz as suas razões, lá traz as suas provas, a sua investigação, em que as autoridades chegam e fecham uma casa. Esta é a minha opinião. Para a economia elvense é muito duro. Isto vai aumentar a nossa taxa de desemprego um bocadinho, porque são empresas que empregam muita gente. E fora da região também temos que contar com os fornecedores dessas empresas, Sim. que provavelmente também terão ficado a arder, provavelmente muitos fornecedores terão que fechar a porta porque não conseguem fazer face àqueles pagamentos dos 90 dias, dos 60 dias, e pronto, a 60 dias, 30 dias ou coisa já foi. Agora aguardamos por desenrolar das coisas, vamos ver o que é que isto dá. João, eu estava a ouvir o Miguel falar e estava-me a ocorrer aquela expressão tão nossa, tão portuguesa, que é: quando o mar bate na rocha, quem se lixa é o chinhão. E no fundo quem se lixou, perdoem-me esta expressão, foram aqueles e aquelas que deram o seu melhor durante meses e anos em prol do seu trabalho, do seu emprego, e que de um momento para o outro, eu imagino uma punhalada autêntica destas pessoas, de um momento para o outro pensaram que estavam no melhor dos mundos e que perceberam que estavam à beira do precipício, ou mesmo no precipício. É brutal. Eu não imagino, felizmente nunca passei por uma situação idêntica. Passei na minha vida, graças a Deus, até hoje, aos meus 51 anos de idade, apenas isso, numa transição de um emprego para outro, num período de espera de 5 meses e meio, que já pesou, e que imagino, agora eu imagino, extrapolando para as outras pessoas, eu tinha a expectativa e a perspectiva e sabia que, como muitas pessoas haverá, naturalmente que o mundo não acaba aqui, quando costuma-se dizer, Exatamente. quando se abre uma porta, fecha-se a outra. Agora é verdade que de um momento para o outro, entrar nesta situação, nesta espiral de desespero, que é desesperante, obviamente, porque, como dizia o Miguel e bem, e ele sente na pele e sabe isso, há compromissos assumidos, há contas a pagar. Agora, uma coisa, obviamente, e nós estamos aqui, sabemos separar as águas. Quem prevarica, sabendo que há contribuições, que há o sistema fiscal, obriga quem cria emprego, ou quem... Se bem que é discutível depois se empresas criam mais ou menos postos de trabalho, poderão ter uma majoração. Isso são tudo questões que são mensuráveis. Mas o que é facto é que não, é lamentável, até porque os próprios empresários que assim agem estão também a brincar. Sim. É muito bom, se calhar, obviamente, sabe bem a toda a gente, sobretudo a quem adquire determinado serviço ou determinado produto, que está a comprar um valor que efetivamente depois, noutro ponto concorrencial, noutra marca, noutra loja, noutro serviço, custa muito mais com a mesma qualidade, mas no fundo acaba por ser, digamos que, apanhado nas teias também desta fuga ao fisco, que é um dos grandes flagelos da sociedade contemporânea. A corrupção e a fuga ao fisco são, na minha opinião, dois flagelos de uma sociedade como a portuguesa. E tem sido por aí que muitos buracos têm acontecido. Agora, obviamente, há que separar o trigo do joio, há que perceber que as pessoas que são empregadas, trabalham, são de longe as menos culpadas, não contribuem minimamente para essa situação, mas o que é facto é que quando há situações que tocam a irregularidade e tocam, como parece, que fala-se efetivamente em situações de tantos milhões, pois obviamente, como se costuma também dizer, não há fumo sem fogo. Claro. E portanto também há que punir, obviamente sim, quem prevarica, senão é um convite a que todos façam o mesmo. Se eu tiver uma porta aberta e estiver a vender um produto, eu vou dar aliás um exemplo, embora aqui não estejamos a falar de uma situação
similar, porque não houve aqui fugas ao fisco, nem incumprimentos fiscais. Há uns bons anos, quando o meu amigo José Isaac Vivas tinha o célebre Videoclube Vivas, na Rua da Feira, ele, numa determinada altura, vendia as celebérrimas cassetes VHS da BASF, passa a publicidade. E ele tinha as cassetes, obviamente as videocassetes, à venda por um valor determinado, em escudos, que agora já não me ocorre, mas que depois, noutras lojas, obviamente, sobretudo de maior dimensão, vendia muito mais barato. E ele dizia-me, vou deixar de vender porque não tenho como defender. Eu aqui não consigo comprar com quantidades mínimas, fazer as mesmas margens que uma grande superfície ou uma... Isto para dizer o quê? Obviamente que é claro que para se ter margens tão esmagadas para vender produtos de bens essenciais de consumo a preços que são quase da uva mijona, por algum lado tem que ser. Isto obviamente já faz pressupor. Depois hoje em dia, quando as autoridades tributárias andam numa senha, e bem por um lado, porque que compreende-se que assim seja, mas o que é preciso é ir buscar receitas, mas isto também depois leva a outra questão. Eu estou uma coisa que fiquei, não sei se é verdade, estou a vendê-la aqui e que me perdoem, porque eu gosto apenas e só de falar nas coisas quando tenho a certeza pura que assim são. Mas constou-me hoje, e quem me vendeu, desculpa esta expressão, esta informação é uma fonte que eu considero fidedigna, que houve desde o início do ano para cá, estamos em meados de março, um aumento que não foi assim tão pouquinho nas contribuições sociais, rendimento de inserção, etc, etc. Em alguns casos, não sei, quem poderá ou não confirmar, que falamos das dezenas de euros ou até acima de centenas de euros em determinadas prestações sociais. E depois andamos a discutir se se aumenta o ordenado mínimo de 5 ou 20 euros. E depois tiram-se outras prestações sociais, como abonos de família, a pessoa... Bem, enfim, tudo isto, como dizia o Sérgio Godinho, está tudo ligado. Sim senhor, que se puna quem efetivamente não agir em conformidade, porque é um logro e mais cedo ou mais tarde estas situações acabam por ser descobertas, mas ao mesmo tempo que se defendam quem está no fundo da linha, neste caso, e que sejam pelo menos mais céleres. Eles não contribuíram para a situação. Claro, portanto, que as entidades competentes, o IFP, Instituto do Emprego, etc., que facilitem a rápida resolução de subsídios de desemprego, de criação, eventualmente, de incentivos à criação de microempresas, para que esta massa, porque senão acontece o mesmo. Eu penso que aqui há uns anos, quando terminou a atividade dos despachantes alfandegários, houve um programa especial para a criação de pequenas empresas. Tenho ideia que houve qualquer coisa do género. Para este tipo de situações, porque não foi só uma empresa em Elvas, foram 7 empresas em Elvas que trabalhavam neste ramo, e a nível nacional outras foram, se bem que o bolo parece que foi muito concentrado aqui na nossa região. Mas de qualquer forma, para dizer o quê? Que as autoridades que amparem estas pessoas, porque são pessoas que no seu dia-a-dia deram o seu melhor e que se viram de um momento para o outro. Aqui é o estigma do desemprego, aqui é que dói o desemprego. Uma coisa é os desempregados crónicos, os subsidiodependentes, que o Miguel já falou. Exato. Esses, se calhar, acabam por ser mimados, não sei. E depois outras pessoas que se veem neste desespero, protela-se, cria-se mais burocracia, um papel aqui, um digitalizado ali, mas que se olhe, sobretudo, para quem está a montante deste problema, que são os trabalhadores, que não foram minimamente culpados. Alguma detenção? O que houve foram detenções para interrogatório, para um primeiro interrogatório. Mas estamos a falar dos responsáveis mesmo, esses? Sim, alguns que já estavam. E outros que já estavam do outro lado do charco. Foram ao DIAP, a Évora, porque é quem toma conta disto. E ou seja, a perspectiva, Miguel, a perspectiva de reabertura destes negócios é mínima. Temos que ver uma coisa, o negócio pode ter caído de uma vez por todas. Porque a situação que eu dizia há pouco dos pagamentos a 30, 60 ou 90 dias, possivelmente os fornecedores agora dizem alto lá, PP. Pois. É? Claro. Mas estamos a falar de quantidades verdadeiramente brutais de produtos. Sim, olha, são coisas. Aqui na nossa região foi 33 vezes, não foi? Mais. Só aqui na nossa região foi mais. Foi mais. Aí, quer a gente quer não, toda a gente. Isto lembra-me sempre, e eu volto sempre a isto, que quando estive num projeto da União Europeia na Noruega, os noruegueses falavam, fugiram aos impostos. É uma questão cultural. Eles apontam o dedo
e denunciam o vizinho que fugiu aos impostos. Porquê? Porque eles veem o outro lado dos impostos. Isto também, claro. Claro. Eles veem o uso Exatamente. do dinheiro, o benefício em hospitais, em educação. Exatamente. Quando se vê efetivamente, alguém dizia isto, quando se vê efetivamente que a massa salarial que é alocada ao fisco, aos impostos, que é aplicada em situações de bem comum, bem geral e que a sociedade beneficia, até se paga os impostos com mais cara alegre, não é? Sim, agora, quando alguém no seu salário tem um desconto de umas centenas de euros e depois infelizmente vê a má distribuição quando alguém que é afetado por uma doença tem dificuldades em que a sociedade... para mim, extrapolando aqui um bocado, há uma instituição com a qual eu sempre tento contribuir, sempre que há peditório, e acho que deve contribuir, mas tenho pena que não seja a Liga Portuguesa contra o Cancro. Claro. Estávamos aqui ainda, antes da gravação, de falar de casos recentes de pessoas conhecidas, amigas, familiares que desaparecem, como a doença continua ainda a ceifar tantas vidas e parece cada vez mais. É triste que um país não tenha as próprias verbas que vêm do fisco, que vêm de dotações estatais, não sejam pequenas. É preciso ir uma fundação como a Fundação Champalimau, como outrora foi a Gulbenkian, aplicar milhões numa área que é do bem comum, que é a saúde. E quem diz a saúde diz outras áreas. Está tudo dito. Portanto, custa-me, entristece-me, e aí também se nota a veia solidária dos portugueses, quando há um peditório da Liga contra o Cancro, quando há um peditório do Banco Alimentar, mas, sinceramente, custa que uma instituição como estas, que é para o bem comum, não seja integralmente suportada numa parte quase esmagadoramente maioritária por dinheiro. E depois nós voltamos, porque depois sabemos que efetivamente. E depois quando há que fazer receitas, logicamente, lá bem. E acho muito bem que o fisco aperte, porque não Portugal tem que deixar de uma vez por todas ter o paraíso fiscal para onde vem quem quer que seja, não interessa a nacionalidade, não interessa a proveniência. Quem vier, por bem que venha, que invista. Agora, que se preocupe também com as pessoas que no dia-a-dia dão o seu melhor, os seus colaboradores. Tem razão, efetivamente é assim, o mexidão é sempre o que se lixa, mas aqui a questão, e obviamente o grande problema é como é que é possível chegar-se a esse ponto. Exatamente. Esse é que é o problema. Como é que tudo bem, foram feitas as rusgas por brigada fiscal, foram tidas algumas pessoas para interrogatório, outros, como disse há pouco, conseguiram sair a tempo e horas. Não sei se com algum, digamos assim, algum telefonema anónimo ou não anónimo precisamente dessa alguém que saiba. É que isto vamos lá ver uma coisa. É que leva a isto, como é óbvio. Isso é a tal pescadinha da roda na boca. E não acho normal que não se apanhe essas pessoas a tempo e horas. E que essas pessoas, o caso dessas do Brasil, da empresa onde estava a tua esposa, que assim também menos desapareceram. Desapareceram porque se calhar sabiam de alguma coisa. Eu não estou a acusar ninguém, mas tenho que acusar toda a gente. Todos nós temos que pensar dessa maneira. Porque assim, até há uma rusga deste tamanho, tem envolvidas verbas, material, 113 milhões de euros a nível nacional. E porquê é que a autoridade tributária AT deixa chegar a este ponto? Esse é que é o problema. Deixa passar tantos anos a acumular uma bola de neve. Esse é que é o problema. Ao final do primeiro exercício fiscal, do primeiro ano de contas, dar-se ao benefício da dúvida, neste caso já é da dívida. E depois começa-se a acumular e está-se à espera que chegue ao exemplo para fazer bingo e para depois levar aquilo até aos extremos destes. Mas e pior ainda, é que quem não paga faz com que depois aumentem os impostos a quem normalmente paga. Obviamente, pois Ou seja, é muito mais interesse. Claro. E acho que já no anterior governo, e acho que neste continua, uma maior fiscalização muito mais apertada, inclusivamente estão a pedir a pessoas que sejam de outros serviços que queiram entrar para a autoridade tributária para fiscalizar mais, porque a economia paralela, a porta é uma coisa louca. É uma coisa louca. Uma notícia também desta semana que eu li algures na imprensa escrita que, atenção, que provavelmente vai haver surpresas desagradáveis para agregados familiares na altura
da apresentação dos seus resultados de IRS 2015, vão ser penalizados os agregados familiares que tenham apresentado poucas despesas consideradas em bens essenciais, nomeadamente de alimentação, supermercado e similares. Significa isto o quê? Que a AT, que é a Autoridade Tributária, que os senhores do Fisco vão interpretar isto como uma fuga deliberada de ambas as partes, da parte do consumidor. Mas porquê é que tem que ser o consumidor a ser polícia destas coisas? Porquê é que tem que ser o consumidor a exigir, literalmente, até porque é assim, nos supermercados, normalmente, nas grandes superfícies até se pergunta, normalmente até costumam perguntar se, agora acho que já nem perguntam. Não, não vão perguntar. Ainda vão perguntando. Não vão perguntando. Sim, ainda vão se querem perguntando. fatura. Se querem fatura. Ou seja, isto para dizer o quê? Para dizer que preparem-se porque se calhar aqueles que apresentaram poucas despesas de supermercado ainda por cima vão ser penalizados, como quem diz. O fisco diz assim, ai sim, não pediste, consumiste porque tens um agregado familiar de 4 ou 5 ou 3 pessoas, tiveste de comer. Se apresentas aqui despesas irrisórias é porque fugiste e tu é que vais ser penalizado. Não é o supermercado, a grande superfície, que era obrigado, devia ser obrigado. Claro, mas esse é o grande problema, é que a grande superfície põe-se emprega não o sei ónus, quantas pessoas, põe-se o ónus, e dá não sei quantos de receita, mas e emprega, nós sabemos algumas grandes cadeias como empregam, já estão a fazer contratos ali 2 meses, não é? Mas pronto, isso leva-nos para outro tipo de questões. Mas é que isto leva-nos, ad liminem, leva-nos a dizer o seguinte: infelizmente vivemos num Estado em que o cidadão comum cada vez mais está desprotegido e perante o Estado, essa coisa que parece que é uma entidade invisível, mas que no fundo a sentimos todos os dias, cada vez mais o cidadão comum tem deveres e os direitos são cada vez menores, indiscutivelmente. E depois acontece aquilo que dizia o Miguel. Não vemos o bom usufruto dos dinheiros que estamos, nós, cumpridores, a pagar todos os meses, porque também não fugimos a eles. E depois há estas situações. E depois, quando há situações destas, cá está. E termino como comecei. Quem se lixa é possível. É um tema complicado que levaríamos tempo aqui sem fim, porque evidentemente as conversas vão pondo umas nas outras, como já constatamos. Sim, e que a novela não acabou. Mas com a novela não acabou. Isto foi o primeiro episódio e mais onde vir, isto são investigações que pelo grosso que têm, isto são coisas que se arrastam muito tempo. Claro. E obviamente também essa questão, uma investigação a este nível levará o seu tempo e são questões tentaculares e depois ligações. Agora, o que eu acho é que em termos de entidade fiscal, entidade tributária, a partir do primeiro ano logo em que não há o cumprimento e que há uma determinada que se percebe que aquela empresa, aquela entidade tem um nível de desenvolvimento, ou até pela quantidade de... Aqui há uns anos houve aquela célebre questão das, os sinais exteriores da riqueza. É óbvio que há muitas destas empresas que os apresentam e obviamente depois se apresentam resultados quase negativos, alguma coisa tem que acontecer, não sei. Eu acho que tem que haver uma... Então não deixar arrastar as situações tanto, até porque isto depois leva a outra coisa que está a ocorrer. A partir de agora, mesmo que este tipo de empresas, este ou similar, volte novamente à atividade, qual é o cidadão comum, a pessoa se atreve a pedir emprego, ou já está, como se chama dizer, gato escaldado, não é? Exatamente. À primeira cai qualquer, à segunda cai quem quer, até a própria, inclusive, obviamente o mercado até para recrutamento de colaboradores, trabalhadores vai ser... Sabes qual é a pior desgraça disso? É que com a aflição das pessoas, as pessoas vão lá. Vão lá. É isso que estava a dizer. Sim, não há alternativas. Claro. Não tem alternativas, têm filhos para comer, infelizmente são fazem como os de futebol, o Salgueiros reabre como Salgueiros 1944 e pronto, e depois de lá vão ali a cara e agora se calhar além de Jana aparece como Ribatejana, ou pronto, isto só para ser, e pronto, e acabam por... Mas é isso, o desespero depois leva as pessoas a que efetivamente acabem por ter que novamente bater a mesma porta. É que é mesmo. Prontos, encerramos desta maneira o primeiro tema da 9ª edição das Conversas de Barbearia. Um tema complicado porque toca na parte económica da nossa comunidade. Infelizmente tocou diretamente a um dos tertulianos. Esperemos que, obviamente, pelo menos as entidades oficiais, Segurança Social e afins, acelerem o processo ao máximo para que as pessoas possam receber subsídios de emprego e refazer a sua vida.
Amanhã temos o segundo tema da 9ª edição, com o tema nacional. Cá estaremos para debater um tema interessante.